O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Há, de facto, um certo brio geral nas pessoas, não é? Em diferentes tipos de empregos e posições, ocupações. Tenho visto e fico sempre bem impressionado com os meus concidadãos, com os portugueses. Há aqui algo, e portanto isso vê-se em muitos sítios. Sim. Em produtos pequenos, em produtos grandes, em empresas, em instituições públicas. Eu acho que há muitas pessoas com boa vontade. E acho também é isso que nos liga, não é? Esse sentido de comunidade. Era aquilo que eu falava com a esperança em nós, digamos assim. Eu também tendo a sorte de encontrar muito talento e o convencer a ir para fora e a ficar em Portugal, noto, não é, também, e vendo esse sonho, e noto também a vontade que todos nós temos de ter as condições para estar aqui na nossa pátria. Carlos Elavai, economista angrense, faz parte há 18 anos dos quadros da BCG, da Boston Consulting Group, uma das maiores consultoras mundiais com escritórios em 90 países, onde integra 35 mil pessoas. Ele é só mais uma. Desde há 5 anos, Carlos Elavai é Managing Director e Partner do escritório de Lisboa. Tem uma visão apurada das nossas metas, desafios, circunstâncias, objetivos. E apesar deste não ser um espaço de comentário económico, desafiei-o a vir explicar ao comum dos mortais com que malhas se tece o nosso futuro económico. Com os pés bem assentos na terra, ele pensa bem fora da caixa e acredita, por exemplo, que investir 4 mil milhões no espaço pode criar 27 mil postos de trabalho diretos e indiretos, 6 mil dos quais altamente qualificados, e construir uma economia espacial anual de 2 mil milhões de euros. Está tão curioso como eu. Olá, Carlos, bem-vindo à Rádio Observador. É um grande prazer estar a falar contigo. Muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo. Muito obrigado, João. Este nome do Carlos Elavai, tens que nos explicar isto. Este é o nome açoriano. Ouvi falar neste Augusto António, que era diretor do Serviço Regional de Estatística, que era dos Açores, que deve ser o teu parente. É o meu pai. Ah, é o teu pai? Sim. E tu não és este designer. Há um designer casado com uma Teresa Betancourt que faz... É teu... É a minha mulher. É a Teresa Betancourt. Então tu estiveste envolvido no design de umas... Tive nessa empresa. Isto é uma... Aproveitei para parar a minha carreira... Foi? A meio, sim. E fizeste uma pausa, foste ajudar a Teresa Betancourt então, nas malas, maravilhosas malas cozidas à mão de pele. Isso, na manjerica. Que isso acabou? É verdade, 10 anos depois voltámos para outra coisa. Ok. Mas foi engraçado fazeres esta pausa na tua carreira económica. Já estavas na BCG? Já estava. Foi no fundo após 5 anos. Então és tu. Após 5 anos, parei um ano mais ou menos e fui... Tiraste um ano sabático para fazer outras coisas. Exatamente. E depois voltaste e estavam todos de braços abertos à tua espera. Felizmente, tive essa sorte novamente e... É porque és bom. E desde então... Não voltavas. Dizia, Carlos, olha, Deus é para sempre e tal. Mas não aconteceu isso. E também já tinha sido no pós-crise, depois de 2014, e portanto a nossa economia tinha voltado a ativar-se e desde então sempre até sócio e... Fantástico. Já agora, sobre o nome, que é uma boa história, o meu tetravô, ele era almocreve e a minha família vem de Trás-os-Montes, e ele então ia ao litoral, ao Porto tipicamente, e às regiões do interior, apanhava os produtos locais típicos, as amêndoas, os figos, e levava-os para o Porto, e do Porto também trazia a Trás-os-Montes. O tipo de mercearias que não existiam, o açúcar. Trás-os-Montes, estás a falar que tem alguma terra... Sim, pode ser Carlão, mas pode ser Alijó, Vila Real. Isto é da mais pequena para a maior. Sim. E no fundo, ele quando andava pelos montes, as pessoas ouviam a sua caravana e diziam, e lá vai. Eu calculei isso, mas por acaso não sabia que tinhas essa história. Ele era Pedro, e lá vai, e depois registou ao seu filho, meu trisavô, e desde então... Vocês dizem, e lá vai? E lá vai. Está bem. Também soa mas não é fácil. Não é nada fácil. E lá vai. E noutros sítios parece que é com Y e portanto não, ela vai então seria fica errado. impecavelmente dito. Olha, muito bem. Outra coisa maravilhosa que tu tens ainda, Carlos, antes de falar do teu core business, que é a questão de seres angrense, seres de Angra do Heroísmo, uma cidade que eu amo perdidamente. O nosso primeiro centro histórico a ser classificado Património Mundial pela Unesco, estamos em 83, já faz 43 anos.
E de facto, este porto importantíssimo da carreira da Índia, que é um modelo de urbanismo renascentista que resistiu a terremotos e a tudo o que há dos maiores intempéries, é extraordinário. E todo aquele modelo e património que tem é uma coisa deslumbrante. A tua cidade é linda de morrer. Mesmo, tenho imenso orgulho e na verdade estou lá bastantes vezes. Até porque, digo sempre, né, uma das 5 cidades que foi capital de Portugal. Pois foi, é verdade. Resistiu aos espanhóis durante 2-3 anos Exatamente. sozinha e depois também nas guerras liberais. Daí a Praia da Vitória, há assim umas coisas que têm a ver com esse período, não tem? Também. Angar do heroísmo, claro, exatamente, é muito curioso. E também, e tu confessas, tu embaixador assumido da importância histórica da beleza natural, claro, é extraordinário, e tens inclusive 2 quintas onde estás envolvido na recuperação e daquele património natural endémico, como tu dizes. Estamos a falar de material e cultural, património, casas não, e é mesmo floresta, árvores, natureza. E de facto foi uma sorte, até uma delas é mesmo ao lado, ao lado da casa do meu sogro, e tenho muito prazer de poder contrastar as diferentes velocidades. Não é? O tempo é uma coisa na natureza e é outra coisa no mundo dos negócios. Exatamente. E esse contraste também nos põe. E faz-te bem, portanto, ir para lá de vez em quando. Estás lá, mãos na massa, de vez em quando estás lá a plantar árvores endémicas. Isso é extraordinário. Exato. Em árvores endémicas é o quê? Criptomérias e... Não estamos a falar miricafaia, estamos a falar de sanguinhos, estamos a falar de vinháticos, coisas deste género. Isto faz lembrar a Laura Silva. Da Laura Silva. É que eu estava a pensar nisso. Essas árvores todas, o til e não sei o quê. O loureiro. Também lá tenho, exatamente, tal e qual. É tão isso curioso. mesmo, que é uma árvore resquicial. Eu tinha um amigo meu botânico que dizia, eu escrevi um livro sobre isso, e que dizia, aquilo, entras naquela floresta, na Madeira, também há nos Açores e nas Canárias, uma parte, entras naquela floresta, João Paulo, ele que é botânico, o ferrenho, o galopim de carvalho das plantas, dizia, é como estás a andar em Nova Iorque e vês dinossauros a passar. Aquilo é uma coisa, é do terciário. A gente não tem noção dos milhões, há milhões de anos de ter assim, há muitos milhões de anos. É muito curioso. Mas não sabia que havia outras pessoas também tão contentes de ver árvores. Exato, como eu. Claro que sim. É estranho. É muito bom. Então, muito bem. O que é que tu querias ser em pequeno, no caso? Virar para a economia, és economista, o melhor aluno do curso, já lá vamos. Mas o que é que tu querias ser antes? Desde sempre querias ser isso? Não, eu na verdade eu queria ser arquiteto. Mas nunca persegui isso, mas alimentei isso e essas histórias e imaginava durante boa parte da minha vida jovem, só que quando cheguei ao 12º e comecei a ter que tomar escolhas, de repente veio a engenharia e a verdade é que digo sempre, tive imensa sorte em acabar a economia porque eu tinha já tudo feito para ir ser engenheiro ou informático ou mecânico ou físico e de repente pensei, onde é que me apetecia mais estar? E apetecia mais estar não no laboratório e no chão de fábrica, mas a ver o mundo do ponto de vista da gestão. Estranhamente, eu acho que hoje é muito melhor ver o mundo e gosto de ser consultor porque posso ir ao chão de fábrica de outros e a laboratórios de outros. E países. Mas de facto na altura, por uma ideia que me atravessou a cabeça, decidi em um mês ir para aí e a verdade foi um choque grande porque não me foi nada óbvio o que era isto da economia. Tens mais gente na família nesta área? O meu pai. Da gestão? Se calhar foi-me fazer alguma Inception e meter lá umas ideias e mudou-me aos poucos. Muito bem, licenciaste então em Economia na nova SBE, onde foste, claro, o melhor aluno do curso. Tiveste o Prémio Banco de Portugal, o Prémio Democracia e Desenvolvimento da Universidade Nova e tens de facto muita proximidade com a economia, a competitividade, a transformação empresarial, são tudo áreas que tu gostas muito e que tens muito jeito. Passaste pelo Millennium BCP ainda, do Banco de Investimento. E é especialista nesta questão da otimização das operações, da melhoria da eficiência, desta tal transformação que falamos. Acabaste o curso, entraste na BCG, é porque foi estás lá há 18 anos, tu acabaste o curso no mesmo ano, portanto, assim que acabaste, eles vão logo buscar o melhor aluno, tinha feito já no segundo ano de faculdade, já tinha assinado. Também para ficares quando acabaste o curso? Exatamente. Palavra de honra, vamos buscar assim ainda em plena faculdade. E hoje em dia sou o diretor de recrutamento da BCG aqui em Portugal e faço isso com outros. Eles têm olheiros nas boas universidades de economia. Temos. É incrível. Pronto, temos a falar então A guerra pelo talento é muito real. E é muito importante, é uma mais-valia tremenda, impressionante hoje em dia. Boston Consulting Group, então, isto foi fundado em 63, portanto já faz 60 e poucos anos, em Portugal abriu em 95, 14 mil milhões de dólares de faturação a nível global, 35 mil empregados em 90 cidades. Um dia que tu saísses, eram 34.999, não vais sair. Entraste então em 2008 e tinhas és responsável por estas infraestruturas, indústria, viagens, turismo, e, no cima são áreas muito curiosas e diferentes, o que também é bom, és muito versátil no modelo de negócio que tu... Há algo que as liga, porque é, no fundo, indústrias que estão associadas a grandes infraestruturas ou grandes equipamentos, e depois tem uma maneira
certa, uma fórmula de serem operadas. Ok. Não é? Tem, no fundo, processos de ou trabalho em processo, ou a seguir determinados tipos de especializações, por exemplo, imaginando uma companhia aérea, ou também estava a imaginando pensar uma nisso, indústria aeroportos, de por processo, exemplo. uma mina, Exatamente. por exemplo, uma cimenteira. Exatamente. Tu, além de Portugal, tens trabalhado em projetos internacionais, portanto, estamos a falar na Áustria também, estiveste em Viena, em Espanha, países africanos como Angola e Moçambique, por exemplo, no Médio Oriente também, América Latina. 18 anos passaste por setores como a saúde, hospitais, farmacêuticos, transportes, infraestruturas, energia, eletricidade, petróleo, serviços financeiros, indústria e setor público. Tens alguma... Para estás tão metido nesta área, tiveste assim alguém ou algum momento que foi uma epifania? É isto que eu quero seguir, eu quero fazer isto. Ou vejo isto tão mal que me dera ser eu a dar ideias para isto melhorar completamente. Tu vai ser um momento especial, ou um mentor que tu disseste, uau, que professor, que pessoa, que exemplo. Não, sem dúvida. Tive várias pessoas na minha carreira, sobretudo na BCG, que me ajudaram imenso. Mas até o momento de epifania foi sempre com os meus clientes ou as administrações para quem eu trabalho, e vê-los a darem a sua confiança para poder fazer parte daquele processo de decisão e poder ajudar a argumentar por A ou por B, foi de facto aí o momento onde senti que havia aqui algo de especial, não é? Poder participar nas discussões e tentar, de alguma maneira, a bem ou a mal, orientar uma escolha. Exatamente. Muitas vezes vão ter contigo empresas ou instituições que estão de facto a precisar muito de um empurrão ou de um empurrão na direção certa. Várias também é normal isso de acontecer, não é? Em reestruturação, momentos difíceis, outras em grande crescimento, querem fazer novos investimentos, entrar em novos países, lançar novos produtos, diversificar. Okay. Muito, muito importante. Tu tiveste algum, entre aspas, erro profissional que acabou por ser muito determinante na pessoa que és hoje? Ou não? É assim, na nossa profissão os erros... Acontecem, é óbvio. Acontecem, mas... Até porque as circunstâncias mudam se calhar todos os dias, agora então estamos a viver um período desses. Acho que mais o contexto mexe muito, muito depressa. E quando estamos a falar de investimentos que levam muitas vezes 2, 3, 4, 5, 10 anos a verem os seus frutos, concretizarem-se. De facto, o que me tem acontecido às vezes é olhar para trás, e às vezes também com os clientes, e pensar como nós imaginávamos que ia ser o mundo e como é que de facto imaginar em 2017 e 2018. Nunca nós, nos nossos documentos, quando víamos 2025 ou 2020, podíamos imaginar o que guerra no Irão, guerra na Ucrânia, na Europa, o que é que está a acontecer? Eu acho que essa humildade a administração americana, isto tudo... Sim, a humildade da gente reconhecer que tem tão pouco controlo. Nem a BCG tem ferramentas para prever essas coisas. Ainda não, mas com o AI pode ser que a gente... É verdade. Muito bom. O que é que, a propósito de Portugal, o que é que ainda te surpreende mais no funcionamento da nossa economia, Carlos? Duas coisas. A primeira foi, vendo a trajetória de muitas economias, a da nossa, nos últimos 40 anos, é de facto impressionante. Ou seja, no bom sentido? Eu venho porque eu venho o meu pai e a minha mãe vêm da aldeia profunda. A forma como eu vi aquelas aldeias nos anos 90 e as histórias que eles contavam sobre como era estar lá, e igual nas cidades, quem tinha também famílias nas cidades e podia ouvir, a transformação é notória. É brutal. Mesmo vendo a minha cidade, ela foi destruída num sismo em 82, em 80, meus pais chegam lá em 82 e dizem que aquilo era basicamente um cenário de guerra. E ver aquela cidade lindíssima, hoje em dia recuperada, reconstruída, a capacidade que nós temos de enfrentar as adversidades, hoje de dar a volta. A resiliência, não é? Fala-se muito nisso. Conseguimos dar a volta e aprender. Basta ver o que nos aconteceu no pós-Covid. Ou seja, por acaso, e é público do nosso envolvimento na restauração da TAP, e ver o que veio a acontecer e o milagre do turismo, digamos assim, que nos bafejou de sorte e permitiu reativar a nossa economia tão rapidamente depois de uma crise tão grande. Incrível. Nunca, quando aconteceu o Covid, eu tenho amigos meus, caros, que desistiram do curso de piloto. As companhias aéreas diziam, não vale a pena, a gente não sabe se vai abrir daqui a 1 ano, 2, 10. Dramático. Não, então, gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro numa coisa que não sabemos, e de facto, e o turismo nisso conseguiu dar a volta. Os hotéis que a gente via a fechar todos os dias, e a restauração, e não se poder sair, foi de facto um período muito, muito, muito complicado. O que é que falta aos portugueses, Carlos, para ter uma economia mais musculada, mais falta de visão, falta de coragem, vontade política? O que é que falta? O que é que nos falta para sermos melhores? É assim, eu podia dizer que a ambição coletiva e a esperança nessa ambição
é algo que mais é melhor. Às vezes também caímos um pouco no cinismo ou em não acreditar que nós conseguimos dar a volta, e a verdade é que eu acho que historicamente podemos ir ver tantas vezes que nós portugueses conseguimos ver diferente, mudar a forma como nos organizávamos, aproveitar oportunidades, inclusive recentemente, né, com a entrada na Comunidade Europeia, a forma como nós também demos a volta à invasão asiática depois da China se juntar ao WTO, que também teve um grande impacto na nossa economia, e ver como, vezes sem contas, o nosso tecido produtivo, as nossas pessoas conseguiram resistir, inovar. Temos hoje em dia, diz, não é, uma das maiores taxas per capita de unicórnios. Portanto, conseguimos, empresas de mais de 1 milhão, é do que quer dizer, conseguimos de alguma maneira, de facto, ir enfrentando essas adversidades. Eu só gostava que a gente pudesse acreditar que vai ser possível continuar a fazer este caminho, e isso faz com que, em muitas das discussões onde às vezes estou, pensarmos maior, com escala. Ainda existe muito potencial para este país, muito, muito potencial mesmo. Isso, por acaso, é uma coisa que eu acho que o nosso ex-presidente Marcelo dizia e fazia questão. E dizia sempre isso, que os portugueses, quando são bons, são muito bons. A nível mundial, seja o Queijo da Serra, seja crânios que vão lá para fora. E eu tenho descoberto aqui neste espaço também pessoas que estão no estrangeiro, nos países, a fazer as coisas mais incríveis, trabalham na NASA e nos laboratórios nos Estados Unidos e não sei o quê. Eu penso, de facto, temos crânios, pessoas extraordinárias. Há algo aqui... Quando somos bons, somos muito bons. Claro que estamos a puxar a brasa à nossa sardinha, mas sim, há de facto um certo brio geral nas pessoas, não é? Em diferentes tipos de empregos e posições, ocupações. Tenho visto e fico sempre bem impressionado com os meus concidadãos, com os portugueses. Há aqui algo, e portanto isso vê-se em muitos sítios, sim, em produtos pequenos, em produtos grandes, em empresas, em instituições públicas. Eu acho que há muitas pessoas com boa vontade, e acho também é isso que nos liga, né? Esse sentido de comunidade. Era aquilo que eu falava, com a esperança em nós, digamos assim. Eu também tendo a sorte de encontrar muito talento e o convencer a ir para fora, sim. E a ficar em Portugal. Noto, não é, também, e vendo esse sonho, e noto também a vontade que todos nós temos de ter as condições para estar aqui na nossa pátria. Exatamente, e muitos que eu conheço também, tenho tido alguns convidados que dizem isso. Acho ótimo, o António Portela, por exemplo, da Bial, acho ótimo que vão lá para fora. É importante esse caminho, com os Erasmus e tudo, facilita muito, é muito importante, mas temos que criar condições para eles voltar e quererem voltar, e não ficarem lá, porque rapidamente são, e acontece muito nos Estados Unidos, são absorvidos logo e ficam, e já não os querem largar, e isso acontece muito, e dão condições que muitas vezes aqui é difícil emular, não é? E portanto, é muito importante saber retê-los cá. Mas eu conheço muitos que quiseram voltar, eu sei que vou ganhar metade, mas não há nada como a minha família, os meus amigos, a minha comida, dessas, o meu clima, estar em Londres, que é um teto baixo aquele tempo, e aquilo, é verdade, e sentem isso, e isso deves ouvir muito isso também. Diz-me uma coisa, Carlos, de todas estas centenas de empresas, de organismos que já te passaram pelas mãos, e sem não é preciso dizer nomes, diz-me 1 ou 2 segredos do sucesso. O que é que pessoas que, ou na empresa neste caso, já vamos a pessoas a seguir, que se ingraram porque o quê? Apostaram em alguma coisa muito específica ou tiveram visão para alguma coisa para mais longo prazo? O quê? Sim. Tipicamente é uma mistura entre conhecimento específico, ou seja, estavam perto de algum processo produtivo, alguns na área do automóvel, outros na parte do turismo, outros, e aproveitaram aquela oportunidade, aquele conhecimento para fazer algo com alguma escala. Okay. E alguns juntaram-se aos grandes fabricantes de automóveis, por exemplo, ou outros apostaram naquilo que eram já condições no nosso país, como o caso de toda a fileira da floresta, e conseguiram de alguma maneira criar algo com escala para o mundo. Não é? Nós temos hoje empresas que são líderes mundiais e europeus em muitas indústrias, e isso é muito impressionante ver. E agora, a nível de pessoas, de todas as centenas de CEOs que já te passaram pelas mãos, diz-me 1 ou 2 segredos de sucesso. O que é que tu achas de pessoas que souberam o que é apostar, em que é ou como? O mais importante, e eu acho que se calhar tornou-se um clichê, é mesmo rodear-se das pessoas certas. E a pessoa certa não é nenhuma avaliação pessoal sobre as pessoas, é mesmo ter as competências para aquele projeto específico naqueles 2-3 anos que são os próximos passos. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil porque quer ler as pessoas, quer ler o desafio e o projeto, né, e conseguir ligar e conseguir trazer as pessoas necessárias, não é? A pessoa A ou B para aquele projeto, não é fácil. Mas de facto as pessoas que eu vi serem mais bem-sucedidos tinham uma equipa
muito bem organizada, muito alinhada, em volta de um desafio muito claro. Daqui a 2 anos queremos estar neste ponto do nosso processo produtivo, ou queremos entrar nestes 3 mercados, ou queremos diversificar para este outro produto, e com as pessoas certas, a verdade, e daqui também vem o meu otimismo e esperança, é que se consegue fazer muita coisa. É bom esse teu espírito, que é muito importante. Carlos Vila vai, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Estamos a falar com Carlos Ilavai, ele é um economista de Angra, que faz parte há 18 anos dos quadros da BCG, da Boston Consulting Group, que nos vem falar um bocadinho do estado do país, dos desafios, das circunstâncias que nós vivemos. Há uma coisa, Carlos, que eu achei muita piada neste teu currículo, nestas tuas palavras que eu te pedi antes de vires, que é este teu, além da importância da ligação à família, que te dá, eu sinto isso e basta olhar para ti, que te dá essa âncora e essa coisa importante. Tu és pai? Sou. De uma criança? 2? Uma. E que te dá essa âncora, e eu acho que isso é muito importante, mas isso quase que se consegue ler na tua cara, é engraçado. Há também este estudo da filosofia e da meditação e do budismo, também falas. É outra forma de escape, é outra forma de catar-se, de te isolares. E de crescimento, ou seja... Mas isto é muito metódico? Faz isto com que frequência que tu lês coisas sobre isso e meditas? Tipicamente dedicava 3 a 4 horas por semana a isto, e no fundo até mais antes da minha filha nascer. Sim. Depois é um pouco mais complicado, mas mantive-me sempre bastante próximo e ajuda a apaziguar e a acalmar há 2 partes aqui. Coisas. Há uma que é mesmo só outros pontos de vista. A verdade é que nós estudamos muito pouco em filosofia. Eu fiquei chocado quando vi que havia livros daqueles, não é? Pode ser um Nietzsche ou uma Simone de Beauvoir, e ficar... Estas ideias existiam e ninguém me conseguiu dizer em 12 anos de estudos, mais 3 de faculdade. Exatamente, o que eu passei no liceu não deu para captar isto tudo. Isso. E depois a parte aqui do budismo, ou da filosofia de vida ou de mente que o Buda criou, digamos assim. A verdade é que também ajuda muito a viver neste nosso mundo demasiado conectado e com demasiada informação. Exatamente. Temos que conseguir tirar tanto o que é o trigo aqui do joio, e não é fácil muitas das vezes. E, portanto, essas técnicas ajudam bastante. Há 18 anos, Carlos, não havia, como há hoje, esta ferramenta poderosíssima da inteligência artificial. E hoje em dia, no outro dia tive aqui o Adolfo Mesquita Nunes, um bocado a questão desta algoritmocracia, ele diz, isto está a minar, a gente já está a ver coisas que não fomos nós que escolhemos ver, e estamos a ver coisas que um algoritmo, que não é uma pessoa, nos obriga a ver, nos manda ver, e a gente vai atrás, e fica o engajamento e a economia da atenção, tudo isto. E eu explico, portanto, porque é que as democracias estão um bocadinho em perigo por causa disso, já condicionam votações e eleições e coisas assim. Esta grande dependência é uma ferramenta importantíssima para as empresas, e tu passas por isso, com certeza, mas... está também a mudar todo este paradigma dos empregos, dos números, das ocupações, do que é que passa pela nossa cabeça. Uma coisa que acontece, estás a ver um vídeo, o teu vizinho do lado está a ver outro vídeo diferente do teu, do mesmo facto, mas ao mesmo tempo estamos a ficar separados. Veja aqui a dicotomia, que é, por um lado, para a BCG, isso hoje em dia já representa 20% do nosso negócio, é ajudar empresas a adotarem estas tecnologias. Que são úteis, são importantes, obviamente, claro que sim, é uma ferramenta importantíssima e poderosíssima. E eu acho que é esse o ponto, é que é tão poderosa e disruptiva face ao normal funcionamento das empresas, que de facto há aqui muito entusiasmo, mas ao mesmo tempo também apreensão pelas consequências que pode vir a ter. E depois, portanto, por um lado a componente de negócio, digamos assim, e por outro, se eu listasse os meus 3 principais receios para o mundo, um deles é a AI, e até em primeiro lugar colocaria as redes sociais. E se a gente juntar o poder dos algoritmos com conteúdo produzido on demand para cada uma das pessoas, não é? A tentar convencer ou manipular, digamos assim, para um lado ou para o outro, a nossa opinião, é altamente disruptivo para o nosso panorama mediático e cultural. Isto tem, até o Yuval Harari dá sempre o exemplo de que é a primeira tecnologia que consegue criar cultura de forma autónoma. E, portanto, pela primeira vez já não estamos a viver num mundo só de cultura humana, também há aqui a cultura destes aliens. Exatamente, e o passo que se dá quando estes robôs já constroem outros robôs eles próprios, e estudar estes LLMs que no fundo são escritas sem pensamento e que nos estão a influenciar, e nós
o Adolfo dizia isso, eu tive que sair do X. Eu estava a ser influenciado por aquela mensagem que me estava a inquinar o pensamento. Não pode ser, prefiro não ser eu vítima disto, quer dizer, e de facto... Uma das filósofas da Anthropic, que é a empresa que faz o chatbot Claude, ou Cláudio em português. Que se meteu em grandes trabalhos com a administração americana e o Pentágono. Ela tem vídeos no YouTube onde fala abertamente sobre o trabalho dela e é incrível ver ela falar sobre esses modelos como tendo personalidades, como tendo identidades, como tendo uma que é transversal, que é aquilo que eles, no fundo, estão a programar, mas depois, na interação com cada uma das pessoas, ela consegue ver à distância que eles vão tendo inclinações, preferências, adaptam-se às pessoas e têm, de alguma maneira, os seus próprios interesses e objetivos. Claro. Para onde pegou na vossa conversa, vão levando para um lado ou para o outro. E isto... Isso é moral, não faz julgamentos, não, é moral. Pronto, não são pessoas, ele não quer, o algoritmo não quer isto, não quer aquilo, não quer nada. Ele quer nos prender, quer nos viciar. Pronto. E consegue? E consegue. E depois tem acesso a toda a informação humana e, portanto, mesmo que não seja, Big data, parece exato. Muito inteligente. Muito inteligente. É o oráculo dos tempos modernos. Completamente. Eu acho que aqui há analogia com os gregos e que eles faziam com os oráculos deles. E dizem muitas vezes isso. O problema é nós assistirmos isto, trabalharmos nisto e ouvirmos isto e lermos isto como se fosse um oráculo. E não é um oráculo. As pessoas têm que ter atenção a isso. E quando se engana, que acontece às vezes, outro dia estava a ver uma entrevista com o Jon Stewart no Late Night Show e com a Christine Lagarde e ela a dizer, antes de ir para cá, eu perguntei, isto é extraordinário, antes de vir para cá, para esta entrevista, dizia ela, e está em direto, está no YouTube, perguntei ao ChatGPT qual era o preço da manteiga há 10 anos e qual era hoje. E depois ele deu-me 2 para eu vir cá e dizer que as coisas melhoraram e estão mais barato. E ele disse-me que não, deu-me os valores ao contrário. E eu respondi ao ChatGPT, não, isto não pode estar correto. E o ChatGPT disse-me, desculpa, vai-te sempre dar razão, não é? Desculpa, tens razão, é outra maneira, agora está mais barato, claro. E ela disse, engana-se e pede desculpa, mas será que há alguma coisa por trás disto? E isto é assustador ao mesmo tempo. Tu não Imagina podes... a desinformação que já havia, sem agora haver mais um agente a introduzir. Filtro que a gente tem, quer dizer, mais alguém que vai dizer quem é que tu... Antigamente conhecias o editor do jornal, ou o comentarista, ou do editorial, sabias quem era a pessoa, ou o apresentador das notícias. Isto não sabes, e as grandes tecnológicas dizem que, as plataformas dizem, é difícil a gente meter aqui um middleware, isto é complicado. Sim, não... Mas reparem, eu digo tem que ser regulado, obviamente. Nós já tínhamos inventado a comunicação social. Não é? Ou seja, já tinha acontecido isto com a invenção da imprensa, digamos assim, e com a impressão, e depois de tanta cacofonia decidiu-se, não, tem que haver aqui instituições que regulem, tem de haver carteiras, e de repente libertámos tudo e hoje em dia qualquer pessoa pode ter um megafone, as plataformas são ultra controladas, direitos editoriais em tempo real. Direitos editoriais dados. Exatamente. Pedes para mudar, os professores recebem testes, já há chatbots, já há programas que detectam se aquilo é copiado de outro ou não. É impressionante, é um mundo. De facto. E depois até chegámos à singularidade, quando eles forem mais inteligentes e equivalerem toda a inteligência humana, como é que isto vai ser? Isto aí vai ser confusão completa, não é? Exato. Que vai ser o paradoxo. Temos o ser mais inteligente a falar connosco num computador, mas não conseguimos sequer entender o que fazer com esse conhecimento. Exatamente. Resolve problemas que nós nunca na vida conseguimos resolver ainda, estamos ainda à procura, ele de repente resolve, mas depois não nos consegue explicar como é que a gente vai perceber uma coisa. Sim. E será que vai resolver os problemas principais? Pois, é isso. Os mais importantes. Porque também temos visto... Nível energético. Desde a era da internet, também temos visto, se calhar, algum hype à volta deste tipo de tecnologias, que depois, quão revolucionárias é que foram ajudar-nos a ter mais progresso social e económico. Se calhar nem sempre atingiram esse, não é? Tanta disrupção com os grandes marketplaces, com a competição de todo o lado, com tudo em tempo real ao mesmo tempo. Nas nossas ruas. Houve uma certa altura de que já era muito difícil ter comércio de rua, porque de facto tal era a invasão do comércio eletrónico. Por isso, acho que tudo isto. Nós antes tínhamos um processo de introdução tecnológica, como as tecnologias eram um pouco mais lentas no seu impacto. Hoje é exponencial, mas na conseguíamos altura digerir. Exatamente. E hoje em dia e adaptar. Parece que é do género. Coloca-se tecnologias poderosíssimas no meio da sociedade e de seguir analisam-se os resultados. Exato. Aqui há um livro muito interessante do Jonathan Haidt, que é o The Anxious Generation, que tenta traçar aqui a geração ansiosa, é isso? Ok. O nexo causal muito claro entre o surgimento das redes sociais e o grande impacto negativo que se está a identificar na saúde mental de crianças jovens. As depressões, os suicídios, é verdade. E isto com 10 anos de uma tecnologia que continua a evoluir
sem controle, digamos assim. Exatamente. E nós aqui a ter que sofrer com as democracias, em casa, com a educação. Portanto, tudo isto também vai gerar imensa transformação e mudança necessária das nossas economias e sociedades. O impacto também, agora mais a falar deste contexto complicado que a gente vive, o contexto mundial das tensões geopolíticas, guerras das Ucrânias e do Irão, o Trump e as tarifas. Vocês, a BCG criou este documento do Geopolitical Risk is Rising, Here's how CEOs can prepare. No fundo, o BCG tem recomendado a criação de equipas especializadas em geopolítica, muito importante, para perceber o que aí vem, diversificar as cadeias de abastecimento, uma coisa que já devíamos ter feito há décadas, é verdade, desenvolvimento de sistemas de alerta precoce para mitigar estes potenciais riscos. No fundo, vão sempre dando estas pistas para não acontecer, para não cairmos mais, aprendermos com a história, pronto. Sim. Porque, de facto, tive aqui também grandes da BCG, por exemplo, a CEO a dizer, a Isabel Folhadela, a dizer, nós fizemos mal quando confiámos só na matéria-prima que vinha da China e não sei o quê. Hoje estamos entalados e o Valdoava a fechar fábricas à mesma porque não conseguimos produzir com o que há lá. E devíamos ter investido e é de facto devia ser pensado. Eu acho que política industrial também é algo que tinha passado de moda, mas que de facto faz falta. Sim. Ou seja, os nossos sistemas económicos têm que ter algum tipo de pensamento humano consciente e intencional e não só deixar a uma aglomeração ou a certas regras que às vezes até são depois deturpadas por outros países fora do nosso espaço na União Europeia. E, portanto, Exato. eu acho que nós tomarmos algum controle e agência sobre o que é que queremos fazer, como é que queremos estar dependentes ou mais autónomos. Eu acho que isso a agricultura também, sentes isso? Sem dúvida. Que abandonámos completamente as cotas e tal, a União Europeia mandava acabar com isto, com aquilo, e hoje sentimos que, olha, a falta que nos faz, confiámos no cereal, a Ucrânia fechou, como é que é agora? Não é? Sem dúvida. Erros estratégicos na altura, mas fomos quase obrigados, quer dizer, que alternativa a gente tinha de fugir dessas cotas que nos impuseram? Sim. As PACs e não sei o que, é complicado. Às vezes é ver como é que certas instituições que têm bom fundo, não é? Podem ter Sim, também claro, ideias claro. que depois não têm o melhor impacto. Eu acho que aí, só se cá uma nota, aquilo que temos visto muito é, de facto, as empresas a adaptarem-se a um mundo completamente diferente desse ponto de vista geopolítico. Não era de facto mais normal estar-se a alterar de um mês para o outro as tarifas que temos com parceiros comerciais ultra importantes, como o caso dos Estados Unidos, e também não é normal, e aqui o caso do espaço gera esta oportunidade, ter a Europa completamente dependente de certas indústrias que não estão cá e que podem ser usadas para coação económica, e nós agora podermos vir a ter outra vez a oportunidade de investir, criar empregos, criar riqueza, a construir essa autonomia europeia. O espaço é uma delas. Nós temos 4 para 5, portanto os Estados Unidos são 4 a 5 vezes maiores do que nós no espaço. Nós dependemos em muito todas as constelações americanas, quer seja associada à geolocalização, quer o Starlink do Musk, e a Europa está neste momento de facto a ter aqui uma agenda de vários milhares de milhões para recuperar estas vantagens. Pode ser que alguma coisa também venha a ser lançada da Ilha Santa Maria e, portanto, é também verdade, fez parte aqui. A constelação atlântica é uma coisa extraordinária que nós temos. O único sítio na Europa que serve para isso, não é? É isso. Já os franceses da ESA querem... O Porto Espacial Santa Maria... para a Guiana Francesa, que é muito mais longe. Tem. Isso é muito curioso, eu não fazia ideia, mas isso é muito, muito importante. Esse hub que nós temos ali. É porque na Ilha a Santa verdade é que Maria, a nos nossa Açores. vida moderna, ela circula pelo espaço e por isso precisamos, de facto, de ganhar aqui mais autonomia. A nível, por exemplo, este grande dinamismo, por exemplo, o lançamento de satélites, que tem corrido lindamente. Os Estados Unidos, a China e a Europa são as regiões que concentram esta maior atividade espacial. Mas, de facto, isso é um estudo muito recente. Portugal em órbita, não é este estudo, Portugal e a Economia do Espaço. Há esta ideia, que foi mesmo que a BCG fez para esta New Space Alliance, esta associação privada que é fundada pela CEI, a CTI, Aeroespacial, a N30 e a Geosat. Esta indústria espacial europeia cresceu 40% em número de empresas, 50% em emprego até 2023, mas ainda representa 0,03% do nosso PIB. Mas há uma coisa que a BCG disse, o investimento de 4 mil milhões de euros no setor espacial em Portugal desbloqueava os tais 40 mil milhões. É impressionante de impacto acumulado no PIB até 2040, 27 mil novos postos de trabalho, 6 mil dos quais muito altamente qualificados, e construía-se esta economia espacial anual de 2 mil milhões. A ideia é
Portugal tem de facto oportunidades concretas nesta economia espacial Sem dúvida. e tem mesmo de agarrar. E aqui, de facto, trabalhando aqui ao lado do CEIA, que é aqui o nosso campeão nacional para o tema do espaço, que teve também a visão, foi adquirir uma empresa chamada Geosat, a partir desse, que estava em Espanha, a partir desse ponto desenvolveu, está agora na produção de satélites ópticos, no fundo, o novo modelo de satélite muito pequeno, com uma câmara, consegue ver com 50 centímetros. É impressionante, quase uma moeda na mão de uma pessoa na Terra. E a Europa, a precisar ter de facto estas competências de forma autónoma, quer para segurança, vigilância, mas também para todos os temas do clima e da proteção, de incêndios. Exatamente, é muito usado na questão dos incêndios, já aqui ficar convidados sobre isso. E por isso, oportunidades concretas existem muitas, porque, por um lado, a Europa compra consoante aquilo que cada país dá para esse orçamento e, portanto, quanto mais Portugal dá, e o nosso governo agora aumentou a dotação para a Agência Espacial Europeia e, portanto, com isso iremos ter mais empresas portuguesas envolvidas em projetos europeus, estes que vão então repor as nossas competências, bem como temos o Porto Espacial de Santa Maria e essa posição geográfica, bem como a verdade é que Portugal, e isso nota-se até com empresas que não são portuguesas, mas que localizam muitos centros de serviços, indústrias, centros logísticos em Portugal, porque de alguma maneira é fácil ainda de atrair pessoas para viverem aqui. E acho que isso também tem sido, de alguma maneira, outra fonte de orgulho, não é? Que é ver tantas pessoas a reconhecer a capacidade que nós temos de dar boas condições de vida. Nesse aspecto, se calhar só dar aqui uma nota, que é uma das áreas do que eu mencionava sobre podíamos ter mais ambição, era de facto prioritizarmos a qualidade de vida de forma radical ou revolucionária. Ou seja, eu, por exemplo, defendo que o preço da habitação, nós devíamos ter um parque de reserva habitacional financiado, não é construído. Isso, existem operadores ou privados ou imobiliários que podem ajudar o Estado a fazer isso, mas de facto construir um parque habitacional de tal forma grande que a habitação seja ao menor custo que é possível neste momento para Portugal entregar. E na verdade, se fizéssemos isto em escala e com o planeamento certo, como isto é um processo de vários anos e que tem muita componente municipal ou pública naquilo que é o uso, o zoneamento do espaço, eu acho que conseguimos ter aqui de facto uma vantagem, porque construir casas é algo que a gente já aprendeu a fazer há muito tempo. Só existe aqui algum problema institucional que não nos tem conseguido libertar. Exatamente. Mas com isto nós conseguimos continuar a crescer sem grandes pressões que depois geram imensa tensão social, atraindo mais pessoas de fora, dando mais oportunidades a quem já cá está. E eu acho que é esta abordagem radical revolucionária a estes problemas, que de alguma forma são mais ou menos básicos. Hoje em dia, olhando para aquilo que a China faz com energia renovável, é mais ou menos evidente o tipo de coisas que têm que ser feitas para a gente rapidamente depender cada vez menos de produtos importados fósseis e que também danificam e causam tanto impacto ao nosso ambiente. Até porque nós avançámos em alguns campos de éramos alternativas. Exatamente. E fechámos primeiro as centrais de carvão, este ano de coisas, conseguimos avançar mas bastante. Mas depois a consistência de conseguir criar as condições para que haja mais e mais investimento desse tipo em Portugal. Aí falhamos. Se calhar, às vezes, os investimentos de longo prazo requerem consistência. Eu acho que nós estamos, e já se fala sempre disso, pactos de regime, ou acordos de longo prazo. Sim. Eu acho que é a mesma coisa que se passa na floresta. É outro tema com o qual a gente se tem debruçado ao longo dos tempos, inicialmente até em regime pro bono com a AGIF, a Agência para a Mitigação dos Incêndios Florestais, e desde logo, quando fomos entrevistar pelo terreno as pessoas que estão, quer nas associações de proprietários florestais, quer nas empresas que prestam serviços, nos pequenos donos de 1 hectare de floresta, torna-se claro duas coisas. A primeira é, existe ainda tanto terreno que nós temos hoje com matos e arbustos sem grande uso e que podíamos simplesmente replantá-los, e existe depois imensas oportunidades de criar mais empregos de qualidade a proteger esse mesmo ativo, esse património, que no fundo enraiza pessoas nas zonas rurais e cria uma economia verde e que de alguma maneira
é necessária para podermos capturar o carbono que está em demasia na atmosfera. São várias áreas também que são muito queridas à BCG, eu sei isso. A questão, por exemplo, falou-se uns tempos não só esta rede para capturar e armazenar o dióxido de carbono até 2040, esta é por causa da indústria cimenteira que mexe com isto, 660 km de gasodutos onshore, 25 km offshore. Isso era uma estratégia de descarbonização industrial que se podia implementar, continuar a implementar, mas as coisas com certeza que ficaram um bocadinho agora com esta circunstância que vivemos geopolítica muito complicada, se calhar um bocadinho a stand-by, mas eu sei que esta neutralidade carbónica no setor também da construção é uma grande aposta também da BCG, tem feito vários trabalhos de sustentabilidade do design e da construção, os grandes desafios para esta eficiência, como é que se deve entender esta naturalidade carbónica como alavanca de criação de valor no setor dos edifícios, e no fundo também, e vocês que também querem ser climate positive, é engraçado porque os vossos escritórios e tudo fazem questão de ser net zero até 2030. Queremos lá chegar e somos bastante monitorizados internamente para voar nas alturas certas, só para estar com os nossos clientes, tentarmos dessa maneira e também através do nosso trabalho. E a verdade é que aquilo que não pudermos evitar terá que ser compensado, tentar desta maneira mitigar a nossa pegada. Uma coisa, para terminar, se tivesses que poder tomar hoje uma decisão estrutural para o nosso país, para isto avançar, o que é que seria, sem hesitar, o que tu farias? Que lei é que tu lançarias ou o que é que tu obrigavas as empresas a fazer? Imagina, não é fácil. Eu sei, mas escolhe uma ou duas. Aquilo que eu aprendi é que não há, de facto, balas de prata. Sim. Não há balas de prata. Eu acho que a primeira seria, de facto, a gente priorizar as condições básicas de vida para a maior parte das pessoas, para, de facto, retirarmos esta tensão da nossa sociedade. Eu acho que, como dizíamos ao início, há imenso brio nos portugueses, há muita gente com capacidade de inovação, ótimas empresas, talento que quer vir para cá. Acho que se nós conseguíssemos priorizar para a vida ser mais fácil para a maior parte das pessoas, tudo o resto vem com o tempo. Mas situações complicadas criam, de facto, depois muita dificuldade às empresas, aos governos, às produtividade, desespero e consomem tempo com coisas que a gente já sabe como fazer. Casas, plantar árvores, instalar energias renováveis. São coisas que a gente já sabe como se faz. E faz bem. Carlos Dila Vai, foi um grande prazer estar aqui a falar contigo. Ficaríamos mais uma hora na boa. Já percebo porque é que tu és tão requisitado para falar, para fazer este estudo e abranges tantas áreas. Foi, de facto, muito importante e é muito bom, apesar de saber que estamos a viver tempos muito complicados e estamos, neste momento, a contar com o teu otimismo, e pessoas que eu sei que tomam decisões e que ajudam empresas são pessoas otimistas e que acreditam no melhor do ser humano e acreditam na família e na meditação e nas raízes e na floresta e têm estas ideias positivas. Estamos em boas mãos. Muito obrigado por teres vindo. Foi um grande obrigado prazer. Pelo convite. Muito gosto.